Em uma batalha extremamente acirrada, Jang, um herói aclamado pelo povo, ainda ofegante, grita para seu inimigo Shin. Todo mundo está sofrendo por causa de um escroto como você, que começou essa luta sem sentido por nada. O herói do povo fica irritado. E com um sorrisinho, Shin retruca. Como você ousa falar de justiça? Armando um puta golpe em sua mão esquerda, ele diz que está se sacrificando por todos. E o povo, morrendo de medo ali presente, gritava o nome do herói. Então ele solta seu golpe dizendo que enquanto o povo estiver do seu lado, não tem ninguém que possa derrotá-lo, e que ele irá vencer a qualquer custo. Aquela energia concentrada, viajava a uma velocidade incrível, e sem ter o que fazer, Shin recebe um golpe direto no peito, deixando-o fraco de joelhos aos pés de Jang. Então a sua torcida começa a pedir a cabeça dele, mata ele. Arranca a cabeça desse vagabundo. Jang reúne uma grande quantidade de energia, e fala na cara dele que ele vai morrer que nem um inseto. Ele então atinge Shin na altura do seu ombro direito, arrancando o braço dele fora. Sinceramente eu esperava mais, ele disse que ia matar o cara, mas só arrancou um braço. Mas ainda assim, aquele golpe jogou Shin uns 15 metros para longe. Jang, vencendo o combate, diz que todos os preparativos estavam prontos e que todos agora desfrutariam da liberdade. Ele então envia uma espécie de feitiço pro céu, rapidamente o dia escurece em um tom de vermelho como sangue, e do nada surge a mão gigantesca do capiroto, e todos perceberam que Jang não era quem dizia ser. Com medo daquele ser que estava sendo invocado, começaram a correr. Jang então anuncia o início do reinado do Rei Demônio. E Shin, derrotado no chão mas ainda vivo, diz que é o fim do mundo. O prota, que é na verdade um escritor, terminando de digitar o seu livro, diz que está feliz em esmagar as expectativas dos leitores, mostrando que quem eles pensavam que era o herói, na verdade era vilão. Mas o que se via nos comentários era os leitores super grilado dizendo como: que final é esse? Esses arrombados com síndrome de escritor deviam ser banidos de fazer mal a. Grilado, nosso prota fecha a página de seu computador e vai se deitar. Ele diz a si mesmo antes de cair no sono: é melhor deixar pra lá. Sem saber por que ele estava deitado no chão. E aparentemente dentro de uma prisão. Ele olha para seu lado e vê um guarda chutando um dos prisioneiros e gritando: como você ousa ultrajar a graça do eclipse? Era como se ele estivesse dentro de sua novel. O guarda se preparava para dar mais uma saraivada de socos naquele prisioneiro. Quando ele fala sem pensar, que estava imaginando quem era. E antes que ele pudesse terminar de falar, uma enxurrada de socos tomou sua visão ainda conturbada. Ele se perguntava por que aquilo doía tanto se era apenas um sonho, mas era soco atrás de soco. Até que um dos colegas do guarda o segurou, e ele entendeu por que estava no chão pela segunda vez. Com sua visão ainda meio embaçada, ele viu o guarda saindo e o ameaçando que da próxima vez não terá ninguém para segurá-lo. Ele vê seu colega prisioneiro te chamando de Shin. É quando ele percebe então que aquilo não era um sonho. Então, para tirar seu último respingo de dúvidas, ele ajoelha e sem querer, absorve mana do chão da mina. Então ele vê seu reflexo em uma poça de água e reconhece quem era aquele rosto. Era Shin Kang-gu, o vilão de sua novel. Ele dá um sorriso de nervoso e diz: tinha que ser logo esse cara. Quando ele olha para o lado e vê o outro carinha que também tinha levado uma surra do guarda. Ele se assusta, porque sabia quem era aquele cara. Com isso ele percebeu mais ou menos que ele estava há 5 anos do fim da história. Pelo simples motivo que o cara ainda estava vivo. Ele então se lamenta pelo fato de não ter incorporado Jang. Que pelo menos assim ele seria idolatrado. E se a história se desenrolar normalmente? Ele sabia que tudo ia acabar com o reinado do Rei Demônio e apenas as pessoas do partidário do rei seriam salvas. E se ele não mudasse isso? Teria uma morte patética. Mas a boa notícia é que ele sabia de como escapar daquele lugar. Ele então abre sua janela de status. E vê que ainda está no nível 10, e cai de joelhos de cansaço. Reclamando do fato de sua resistência ainda ser uma merda. Seu colega vem correndo para saber o que tinha acontecido. E perguntando se queria que pedisse pros carcereiros uma pausa. O prota rapidamente questiona que se essas pessoas fossem do tipo que dessem pausa pros prisioneiros, eles não estariam ali, naquele centro de detenção criado pela organização criminosa Eclipse.
onde jogadores novatos que têm a habilidade de absorver mana, são obrigados a trabalhar nas minas de pedras de mana. Shin, já conhecendo a história, avisa ao colega que, se ele estiver pensando em fugir, era para ele desistir antes que acabasse morrendo. Ele então diz a si mesmo que o máximo que ele podia fazer era esse aviso, que ele ainda não podia fazer nada que mudasse a história, pelo bem da sua fuga. Enquanto os guardas davam maior atenção para os novatos que acabaram de chegar, o seu colega prisioneiro tentou escapar, mas foi pego pelos guardas. Ali, de joelho no meio do pátio da mina, o guarda disse que ele serviria de aviso para outros não ousarem tentar escapar também. O guarda, sem dó ou piedade, atravessou sua espada no peito daquele detento. Todos ali ficaram chocados com aquela cena, mas não podiam fazer nada para impedir. Caído ali no chão, sangrando, o prota se aproximou e disse que tinha avisado para não fazer nenhuma idiotice, que acabaria morrendo. O guarda se aproximou do Shin e perguntou por que ele não fazia nada como da última vez, porque agora não teria ninguém para evitar de matá-lo. O protinha simplesmente respondeu que aquele cara era um otário e que não ligava para a morte dele. Sem demonstrar importância nenhuma, pediu para ir ao banheiro. Quando eles chegaram ao banheiro, o guarda avisou que ele só tinha 1 minuto e que estaria ali pelo lado de fora da porta contando os segundos. Shin respondeu que não há necessidade de mais tempo do que isso. Adentrando no banheiro, vários corpos estavam espalhados pelo chão, alguns com ferimentos, outros ainda com a corda no pescoço. Sem tempo a perder, ele corta sua própria mão e com o sangue faz um desenho no chão, um símbolo de invocação. Ele então diz que sabe que esteve sendo observado, que desastres e loucuras eram sua diversão. O símbolo então brilhou. Shin continua falando que ele era quem melhor usaria seu poder, que ele já sabia que ele apareceria, porque ele era quem podia usar a constelação que fez contrato com Shin em sua novel, O Saqueador de Dimensões. Uma voz então responde que ele havia chamado sua atenção, e emprestar seu poder, mas Shin deveria se provar merecedor. Com um sorriso, Shin viu todos seus status e habilidades sendo upados ao máximo. Foi quando a contagem do guarda chegou a 0 e adentrou no banheiro com uma porrada na porta. Mas nosso protagonista já o esperava. Ele pulou em sua direção, bem na frente do carcereiro, mas usando sua habilidade de transporte transversal, ele rapidamente reaparece nas costas dele. Com um prego gigante, ele perfura seu pescoço, que nada podia fazer para evitar. Caindo ao chão sangrando, Shin rapidamente vestiu as roupas do carcereiro e pegou sua espada, determinado a fugir dali. O primeiro passo para escapar era conseguir um uniforme de guarda classe 2. O segundo passo era causar um incêndio criminoso. Então, ele pega um galão de gasolina, derrama sobre o corpo do carcereiro e por todo o banheiro, e bota fogo usando um isqueiro. O terceiro passo era a fuga, nada mais nada menos do que pelo portão da frente. Toda a área da prisão fica em alvoroço, com carcereiros correndo para todo lado e gritando: "Fogo, chamem os bombeiros!" Nosso protagonista, então, se passando por um oficial de alta patente, entra em um caminhão, dizendo que um prisioneiro havia escapado do 18º prédio, que havia pista de ele ter corrido para a cerca noroeste. Ele pergunta aos 2 guardas que estavam na frente por que eles ainda estavam ali parados. Shin sabia que o caminho que segue para noroeste a partir daquela cerca é o que leva para as montanhas. É um caminho que parece ser a rota de fuga perfeita, escuro e entre as árvores. Mas o que somente os guardas e ele sabiam, sendo o escritor dessa história, era que aquele caminho estava cheio de armadilhas preparadas pela Eclipse, o que tornava aquele caminho o mais perigoso. Shin comenta que tentariam pegá-lo no meio do caminho, mas que mesmo que o percam de vista, não há problema, porque o trabalho que eles teriam era só de trazer o corpo dele de volta. Chegando ao portão de saída da prisão da mina, o guarda pergunta qual a chave, e o carcereiro que estava dirigindo responde: cigarros. Então, eles recebem permissão para passar, e o nosso protagonista fica aliviado por finalmente estar do lado de fora daquelas cercas. Um dos guardas comenta ao Shin que ele deve estar cansado de todas essas tentativas de fuga dos detentos, e o prota responde que seria muito mais fácil matar esses merdas. O outro guarda, que até então não tinha falado nada, levanta uma suspeita com esse comentário e pergunta há quanto tempo ele trabalha no prédio 18. Shin percebe a desconfiança e responde que chegou antes de ontem, confirmando também que antes disso trabalhava na 9ª divisão, o que era uma armadilha para descobrir a verdadeira identidade do nosso protagonista, pois não existia tal unidade.
Shin então saca sua espada e, com um movimento violento e sem hesitação, decepa a cabeça do carcereiro desconfiado, debochando que a 9ª divisão foi criada ontem para acabar com uns merdas como ele. O que dirigia mete o pé no freio com força, jogando o corpo decepado do seu parceiro através do para-brisa, já concentrando uma bola de fogo em sua mão com muita habilidade. Shin consegue desviar por pouco, para sua sorte, porque aquele ataque arrancou o teto da van fora. Ele aproveita essa abertura e pula para fora, mas o carcereiro em seu encalço já preparava outro ataque avassalador, que iluminou todo o céu escuro. O carcereiro então dá um sorriso achando que havia vencido o embate, mas sua alegria dura segundos, pois pelo retrovisor ele vê que Shin está vivo e já vem com tudo para decretar sua morte. O nosso protinha, sem dó nem piedade, atravessa sua espada na garganta do carcereiro, arrebentado o vidro da porta e jogando-o para fora da van. Ele sente então o efeito colateral de ter usado sua velocidade e força ao limite de sua resistência. Antes que pudesse comemorar, ele avistou pelo retrovisor um farol se aproximando. E se lançou pela lateral da estrada montanha abaixo. Shin parecia não estar com muita sorte, pois já deu de cara com um caçador que elogiou o fato de ele ter matado 2 guardas e fugido. Esse caçador estava com uma coroa vermelha em cima de sua cabeça, o que significava que ele tinha contrato com alguma constelação. A habilidade que Shin conseguiu ao fazer o pacto de constelação permitia-lhe ver a habilidade de seu oponente, que era rastreador de mana, e assim ele percebeu como foi descoberto com tanta facilidade. Sua constelação também permitia saquear e roubar a habilidade de outro caçador que conseguisse derrotar, e também lhe mostrava se era possível ou não vencer. Ele sabia que mesmo assim não seria fácil vencer essa batalha, e como ele tinha uma constelação, já estava no nível 100. Então, ele sabia que um confronto frente a frente o deixaria em desvantagem. Com isso, ele correu para a mata e se escondeu na escuridão das árvores. O caçador riu e ativou sua habilidade de caça para rastrear seu alvo, parecendo muito confiante em sua vitória. Quando ele viu onde possivelmente Shin poderia estar, arremessou seu machado, partindo ao meio tudo que estava pelo caminho. No momento em que percebeu seu erro, já estava fudido, porque o prota já estava atravessando sua espada na garganta do caçador. E pensar que um combatente corpo a corpo jogou sua arma fora. Degolando o caçador, Shin obteve todas as habilidades de seu oponente, como visão noturna e rastreamento de mana, ambos no nível máximo. Literalmente, o caçador colocou sua cabeça a prêmio. Ativando a visão noturna, o protinha viu que havia mais perseguidores por perto, o que o deixou muito preocupado. Ele já estava muito cansado por todas as batalhas que teve essa noite. Para se livrar da pedra no seu sapato, ele teve que usar estratégias que exigiam menos de seu corpo. Então, pegou uma pedra e depositou toda sua mana para chamar a atenção de seu inimigo. Fazendo isso, ele conseguiu uma abertura para pegar seu oponente de surpresa pelas costas, evitando um combate cansativo, onde sabia que suas chances seriam baixas. Depois de amanhecer, ele ainda caminhava sem descanso, ciente de que mais uma batalha seria sua ruína. Ouvindo um barulho, ele viu o caminhão de areia e, rapidamente, pulou para pegar uma carona. Finalmente, ele pôde descansar depois de uma noite de batalha, que incluiu o embate com 3 guardas e 2 caçadores. No entanto, o que mais o preocupava era a possibilidade de suas ações mudarem o rumo da história. Se isso acontecesse, ele perderia sua maior vantagem. Voltando à prisão da mina, um caçador analisava a fuga do protinha. Ele ficou surpreso pelo fato de Shin, estando no nível 10, ter matado um guarda nível 45 e outro nível 55 com constelações. E ainda teve a audácia de fugir pelo portão da frente, deixando-o entusiasmado com essa caçada. Em uma cabine telefônica, Shin pedia ajuda a uma velha amiga que tinha uma quedinha por ele. Depois de receber os cuidados médicos, ele agradeceu a Ren, que se desculpava frequentemente por não ter ligado mais depois do rompimento deles. O prota disse para ela não se envolver com ele, para que a organização criminosa não a descobrisse. Mas ela não ligava, pois caçadores normais não poderiam fazer nada contra alguém que já é nível 150 e possui constelações. Com roupas novas, dinheiro e um celular não rastreável, ele agradeceu a Ren e recusou o convite de entrar na guilda, dizendo para não se prender ao passado.
Dentro de um táxi, Shin ouve no rádio que a guilda Junghwa exterminou toda uma organização criminosa chamada Rosa Branca, o que fez ele lembrar que um dia, depois do julgamento, monstros e ceifeiros invadiram o bairro de Gangnam em Seul, destruindo e matando todos. Aqueles que combatiam esses monstros agora são chamados de caçadores, mas com o tempo, esses mesmos caçadores começaram a caçar pessoas. Foi quando Jang apareceu, se mostrando como o salvador do mundo. Reunindo outros caçadores, ele criou a guilda Junghwa, com sede na cidade de Seul. Por isso, todos querem ir para lá. Mas Shin sabia que a Rosa Branca não era uma organização criminosa, e que todos esses ataques eram obra de Jang, quem estava por trás de tudo. Se ele revelasse isso para o mundo, Jang colocaria todos contra ele, e esse caminho já era conhecido por Shin. Ele sabia que precisava de dinheiro rápido para atingir seus objetivos, então pediu a Ren que o indicasse a uma organização criminosa que estivesse precisando de serviços que necessitassem de habilidades incomuns. Chegando ao local de encontro, ele conhece a Lee, que havia preparado para ele uma missão de coleta. Mas nosso protinha já mandou logo a real, queria a missão mais difícil que eles tivessem disponível. Isso causou gargalhadas, pois ela sabia que Shin era nível 10 ainda. No entanto, ele argumentou que, para ser um mercenário, eram necessárias algumas capacidades além do nível. Lee era uma personagem que Shin teve cuidado ao criar, ela tinha contrato único e era uma das poucas que podia enfrentar as 13 constelações especiais. O prota precisava conquistar a confiança dela. Ele disse então que tinha a coragem para fazer o que precisava ser feito, até mesmo limpar um cadáver se fosse preciso, e isso era verdade. Ela precisava deixar o preconceito de lado, o que extraiu um leve sorriso de Lee, que disse: "Tudo bem, vamos ver as suas habilidades." Ela propôs que ele deveria se esquivar do seu ataque que já emanava em sua mão. Era uma habilidade que tinha o objetivo de prendê-lo e o mataria mesmo se o atingisse. Sem aviso prévio, ela lançou sua caçadora fantasma, que explodiu onde Shin estava pouco milésimos antes de usar seu salto de curta distância. Ela, surpresa por ele não ser apenas um falastrão, usou novamente seu poder e mandou mais uma caçadora fantasma em seu rastro. Parecia que dessa vez ela pretendia forçá-lo ainda mais a desviar. A poucos centímetros de ser capturado, ele usa seu teletransporte transversal para desviar, reaparecendo atrás dela com a espada em seu pescoço. Lee parece muito surpresa, pois mesmo no nível 10, suas habilidades de assassinato são extraordinárias. Dentro do carro, ela diz que ele passou no teste e dá os detalhes da missão. Seu objetivo era assassinar um mago nível 50 chamado Kim, que estava escondido em umas ruínas abandonadas. Shin, na sua novel, já usou o local como esconderijo uma vez, então ele já conhecia muito bem aquele lugar e não teria grandes dificuldades. De imediato, ele se dirigiu para o local de sua caçada, sendo recebido por 3 coelhos assassinos que o atacaram agressivamente sem perder tempo. O prota, usando seu teletransporte, desviou do primeiro e, emendando, usou o salto curto para fatiar um ao meio, da mesma forma ele fez com o segundo e o terceiro. O cheiro do sangue no ar chamou a atenção de um chefe, que, sem perder tempo, pulou para cima dele com desejo de morte. Foi um combo que pegou Shin de surpresa. Com dificuldade, ele desviou de seus ataques, mas o chefe estava no encalço. Com rapidez, ele partiu para cima e atacou na altura da sua cabeça. No último momento, Shin usou a mesma estratégia que usara nos coelhos, teletransporte transversal para desviar lateralmente e, depois, um salto curto para chegar perto o suficiente e acertar um golpe no abdômen. O chefe rugiu de dor e tentou contra-atacar, mas na mesma estratégia, o prota desviou para suas costas. Com a nuca do chefe exposta, Shin espeta-o, enterrando toda a sua espada, e o chefe, fugindo de dor, é obliterado. Com esse abate, Shin consegue a habilidade de ilusão para seu arsenal e 2 itens dropados pelo boss, sendo um deles o Solacium, o que despertou muito interesse em uma equipe de caçadores que observava de longe. Os 3 discutem entre si se devem atacar o prota ou não, mas o líder da equipe diz que ainda é muito cedo. Será mais inteligente deixar Shin conseguir mais itens e habilidades antes de irem saqueá-lo. Voltando ao protinha, agora ele está no nível 16 e distribui todos seus pontos disponíveis em resistência. Ele utiliza o Solacium, um item analgésico e um ótimo supressor da hipersensibilidade à mana, que é a sua fraqueza.
Essa planta é extremamente difícil de conseguir, e somente uma pessoa sabe como cultivá-la, mas o local é bem longe, e ele precisará de muito dinheiro para isso. Mudando de cenário, Lee está conversando com alguém misterioso no telefone enquanto foge de um carro que a perseguia. A voz no telefone fala que ela está passando por dificuldades depois dos problemas que teve com o pessoal do Eclipse. No entanto, ela responde que não há com o que se preocupar, pois já se acostumou a esse estilo de vida. A voz misteriosa então pergunta se ela tem algum caçador para indicar, pois está com falta de pessoal. Com um movimento esperto, Lee bate em um punhado de lixo para atrasar o carro que a perseguia. Depois de dobrar a esquina, ela responde que não sabe se conhece alguém que estaria à altura das suas expectativas, Sr. Zhang. Encerramos esse capítulo por aqui. Se você quer descobrir o que vai acontecer a seguir, inscreva-se no canal e deixe o like. Temos vídeos semanalmente e logo, a continuação sairá.